Olá, caros alunos. Nessa aula iremos tratar sobre árvores. Vamos fazer um apanhado geral sobre as principais características desse tipo de estrutura de dados. Bom, além das listas, filas e pilhas vistas anteriormente, existem outras formas usadas para representar os dados que são chamados genericamente de não lineares. Essa representação permite que sejam feitos outros tipos de relações entre os dados. No caso de árvores, objetivo de estudo dessa unidade, a relação existente entre os dados, denominados nós ou nodos, é uma relação de hierarquia ou de composição, onde um conjunto de dados é hierarquicamente subordinado a outro. Em suma, uma árvore é um tipo de abstrato de dados que armazena elementos de maneira hierárquica, com exceção do elemento do topo. Cada elemento da árvore tem um elemento pai e zero ou mais elementos filho. Normalmente, o elemento do topo é chamado de raiz. Essa árvore, por exemplo, possui os nós A, B, C, D, E, F, G, H e J, sendo A o nó raiz. Para facilitar o entendimento, considere o seguinte exemplo da árvore genealógica. Essa árvore possui 10 nós, distribuídos aleatoriamente. O nó Pedro é a raiz da árvore, que tem 3 subárvores com Maria, André e Marcelo como raízes. O número de subárvores de um nó determina o grau desse nó. Dessa forma, Pedro e Maria têm grau 3, enquanto André tem grau 2 e Marcelo tem grau 0. Nós que têm grau 0 são denominados terminais ou folhas. Considerando que cada nó tem um grau máximo, número de subárvores das quais esse nó é raiz, e que todos os nós possuem o mesmo grau máximo, definimos esse grau como o grau da árvore. Uma árvore é homogênea quando todos os seus nós possuem as mesmas características de conteúdo, ou seja, o mesmo tipo de informação. Caso contrário, ele é heterogêneo. Para identificar os nós da estrutura, usamos as denominações da relação de hierarquia existente em uma árvore genealógica. Dessa forma, Pedro é pai de Maria, André e Marcelo, que são irmãos entre si. No sentido inverso, Rodrigo, Márcia e Viviane são filhos de Maria e netos de Pedro. Para reconhecermos os antepassados de um nó, basta identificarmos todos os nós ao longo do caminho entre a raiz e este nó. Os antepassados de Cláudio são quem? Na ordem, Pedro, Maria e Viviane. Um conceito importante no estudo de árvores é o conceito de nível, que representa a distância do nó até a raiz. Por definição, a raiz da árvore tem nível 0. Nessa figura, os nós Maria, André e Marcelo têm nível 1. Os nós Rodrigo, Márcia, Viviane, César e Aide têm nível 2. Assim por diante, o nó de maior nível nos fornece altura ou profundidade da árvore. Vamos ver alguns tipos de árvore. Uma árvore ordenada é aquela na qual os filhos de cada nó estão ordenados. Assume-se a ordenação da esquerda para a direita. Nessa figura aí, apresenta uma árvore ordenada em A e uma não ordenada em B, considerando o conteúdo de seus nós como sendo as letras do nosso alfabeto. Árvores isomorfas são duas árvores são não ordenadas, são isomorfas, quando puderem se tornar coincidentes através de uma permutação na ordem das subárvores de seus nós. Um exemplo de árvores isomórficas pode ser verificado na figura aí, pois caso seja permutando as subárvores com raiz em B e C, as árvores se tornarão coincidentes. No caso da árvore cheia completa, uma árvore com o número máximo de nós. Uma árvore de grau D tem número máximo de nós se cada nó, com exceção das folhas, tem grau D. Na figura A, você pode ver uma árvore cheia de grau 2, pois todos os nós não folhas também possuem grau 2. Porém, na figura B, é possível observar que a árvore não é cheia, pois o nó C possui apenas grau 1 e o grau da árvore é 2. Existem muitas formas de representar graficamente uma árvore, além das formas apresentadas anteriormente. Como exemplo temos natural, por indentação, por conjuntos e por nível. A representação natural, o nó raiz ocupa a parte inferior da árvore e os demais estão acima dele, como a estrutura natural das árvores.
Uma representação por indentação é uma forma utilizada para representar as árvores por barras. Sua estrutura lembra sumário de livros. A representação por conjuntos é a notação utilizada para representar árvores como conjuntos aninhados. E uma representação por nível é uma notação utilizada da ideia de parênteses alinhados, e a sequência de parênteses representa a relação entre os nós da estrutura. Concluindo, árvores genéricas possuem as principais características de árvores, mas a gente tem que estudar casos especiais de árvores, pois cada uma delas tem uma série de especificidades. Por hoje é só e bons estudos.